E prontinho, gravação iniciada, a gente já pode dar início, tá? Como eu estava dizendo, meu nome é Matheus e hoje eu vou estar trabalhando com vocês esse módulo licitações.net, tá? A nossa capacitação aqui tem um período de duração agora das 2 horas até as 5 horas e a gente vai trabalhar dentro desse espaço de tempo, tá? A gente pode terminar um pouquinho antes, tá? Não é surpresa alguma, porque esse módulo aqui é bem simples, ainda mais se vocês trabalharam com a integração com eles com alguns outros módulos que a Implanta oferece, tá bom? Bom, eu vou começar aqui, tá? Mas caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Pode ficar à vontade para mandar no chat aí, que eu consigo ter acesso daqui, eu consigo ler as perguntas de vocês, tá? Então não tem problema nenhum ter alguma pergunta, alguma dúvida, tá bom? Se eu estiver falando rápido demais, ou se alguma coisa não ficar clara também, fica à vontade para falar, tá? Que eu vou estar voltando, se for o caso, repetindo, tá bom? Bom, vamos lá. Para iniciar o treinamento aqui, eu não sei se algum de vocês já tem um contato prévio com esse módulo, se alguém de vocês já conhece. Tá? Alguém tem acesso, já utilizou o sistema, ou utiliza alguns outros sistemas da Implanta e tem conhecimento mais ou menos como é que funciona, tá? Ou é realmente o primeiro contato que vocês estão tendo agora com esse módulo de licitações? Só para mim poder saber. Tá, primeira vez do Evandro, ok. Primeiro contato do Alisson, perfeito. Tá. Tá, então, perfeito, gente. Primeiro contato, então vou entender que a maioria de vocês aqui tá partindo do zero com esse módulo, tá? E a gente vai ver bem do comecinho, então. Perfeito. Bom, esse módulo de licitações aqui é um dos módulos que a gente tem entre todos que a Implanta desenvolve, e ele é voltado justamente para o cadastro e controle das licitações que já tem aqui das licitações que a gente pode cadastrar no sistema, tá? Ele é um sistema que ele pode trabalhar de uma forma independente dos sistemas de contratos, por exemplo, ou do de compras e de contratos, tá? Ou ele pode trabalhar de forma integrada com eles, tá? Lembrando que o sistema de compras e contratos é onde a gente tem todo o cadastro e controle dos contratos ali, dos processos de compras que podem envolver licitações, tá? Mas o licitações.net é que ele serve exclusivamente para isso, para cadastro e controle das licitações que são pertinentes ao conselho, tá? Bom, assim como todos os módulos da Implanta, a gente sempre orienta os clientes a, quando começarem a utilizar, sempre que começarem com as partes das configurações das tabelas, tá? Que são ali partes fundamentais para começar a utilizar o módulo. Mas é importante também que, talvez para vocês, como é o primeiro acesso, vocês tenham que ter uma permissão para o usuário de vocês liberada para estar acessando esse módulo, tá? Que aqui, esse usuário, que vocês vão ter acesso ao usuário para acessar o sistema, e esse usuário tem que ter a permissão para acessar aqui o licitações.net, tá bom? Caso vocês não tenham um usuário ou não tenham permissões para acessar esse módulo, tá? É só entrar em contato com o responsável do conselho que tem ali o acesso administrativo ao sistema, para que eles, por meio do logon.net, que é o sistema de permissões, possa habilitar essas permissões ou cadastrar usuários para vocês, tá bom? Bom, uma vez que você já tem usuários cadastrados e que possuem permissão para acessar o módulo licitações.net, essa aqui vai ser a primeira tela que vocês vão ver quando acessarem o módulo propriamente dito, tá bom? Bom, para começar a utilizar as licitações aqui.net, para implantar a utilização nele para o conselho, tá? A gente tem que configurar aqui nas configurações e na parte de tabelas, tá? Eu vou acessar aqui primeiro as configurações para a gente ver um pouquinho delas. E tá aqui. Bom, aqui no cadastro das minhas licitações, eu tenho no cadastro das minhas configurações, eu tenho alguns campos aqui para preencher que vão ser referentes a essas configurações que eu vou fazer aqui dentro do módulo, tá? O primeiro deles seria aqui a geração do código, tá? Das licitações que a gente vai ter num caráter geral, tá? Então, todas as licitações que eu cadastrar dentro do meu sistema levariam esse código aqui que será utilizado para identificação dessas licitações, tá? Se eu optar por essa geração automática, marcando esse campo como sim, o sistema vai me permitir aqui selecionar como eu quero que esse meu código seja trabalhado, tá? Eu posso inserir um prefixo aqui, os iniciais, eu posso inserir aqui a quantidade de números que eu quero que tenha nesse meu código, tá? Eu posso alterar aqui, posso alterar o meu sufixo, tá? Eu vou deixar assim como um exemplo, só para a gente poder visualizar, tá? Mas caso o conselho não queira trabalhar com essa geração de código automático, prefira trabalhar com uma classificação manual ali dos cadastros, das numerações das licitações, tá? Basta marcar aqui como não e no momento do cadastro da licitação, o sistema vai deixar você fazer esse controle manual dos códigos, tá bom?
Eu vou deixar cadastrado como sim para poder facilitar mesmo. Não. Geralmente a gente sempre orienta a deixar marcado como sim para facilitar mesmo, para ser um controle a menos para se preocupar. Já que o sistema é informatizado, ele pode fazer esse controle por ele mesmo. Tá? Quanto às máscaras de unidade, elas vão ser utilizadas aqui para o cadastro das nossas tabelas, tá? Quando a gente for cadastrar as nossas unidades, a gente vai ter que atribuir códigos a essas unidades também. E essa máscara de unidade aqui só serve para a gente dizer isso para o sistema, como é que a gente quer que seja estruturado esse nosso código de cadastro das unidades. Tá? Como é que ele está 2.2, tá? Então seria 2 dígitos, ponto 2 dígitos. Ou seja, cada unidade vai ter 4 dígitos de identificação, vão ser 2, ponto mais 2, tá? É nesses termos que funcionam. O tamanho da tela, não, realmente, não. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês. Melhorou? Me avisa se tiver melhor. Dá para enxergar melhor agora? Tá, realmente eu consigo aumentar só nesse tamanho aqui para não perder as informações da tela, tá? Bom, continuando aqui com as máscaras de unidades, tá? Após as máscaras de unidades, eu posso ter a configuração aqui para a utilização do meu e-mail remetente. Realmente é por conta da gravação do monitor que ele está trazendo a tela um pouquinho pequena e como está sendo transmitido por uma reunião, ele acaba diminuindo um pouquinho mais a tela por conta das proporções, tá? Mas quando vocês tiverem acesso à gravação, vocês vão conseguirem ver perfeitamente, tá bom? Realmente eu não tenho muito o que fazer em questão do tamanho da tela. Realmente é uma limitação que eu tenho pela ferramenta de reunião. Tá. Cadastrando as minhas máscaras de unidades, vou dar continuidade, tá? Posso cadastrar também o meu e-mail remetente, tá? Isso aqui é uma configuração que eu posso fazer previamente no sistema para ele trabalhar um pouquinho para ele poder gerar um e-mail, porque assim, o nosso sistema ele gera e-mails para alertas, tá? Para avisar sobre prazos, para avisar sobre vencimento de fases. A gente vai ver um pouquinho as fases das licitações que a gente vai trabalhar mais para frente. E cada fase ali tem um período de dias estabelecidos, tá? Quando eu habilito aqui, quando eu incluo alertas para essas fases, para informar que essas fases estão vencendo, o sistema vai gerar um e-mail de alerta e vai encaminhar os responsáveis pelas licitações, tá? O e-mail que o sistema vai utilizar para encaminhar esse alerta se trata de um e-mail do servidor da Implanta, tá? O e-mail remetente é um e-mail da Implanta, que é implanta30 arroba implanta, tá? É o e-mail próprio do servidor da Implanta, tá? Esse e-mail remetente padrão aqui é caso o conselho tenha interesse em mudar esse e-mail remetente para inserir aqui o e-mail do próprio conselho, se for o caso, tá? Por exemplo, o conselho quer que todos esses alertas sejam disparados de e-mail próprio, então ele inclui aqui, configura aqui esse e-mail remetente padrão e insere ele nesse campo, que todos os e-mails vão ser disparados do e-mail configurado e não desse e-mail do servidor da Implanta, tá? Bom, posterior a isso, eu tenho aqui a minha parte da utilização do e-mail resposta, tá? Utilizar e-mail para resposta, que seria um contraponto ao meu e-mail remetente padrão, tá? Porque o meu e-mail remetente padrão, ele vai utilizar o e-mail do conselho que eu configurar. O e-mail resposta, ele tem uma funcionalidade um pouco diferente, mas se assemelha um pouco, porque o e-mail resposta, quando esse e-mail do sistema for encaminhado, ele vai continuar utilizando o e-mail da, da implanta, tá? Caso não seja inserido em e-mail remetente padrão, mas aqui eu posso configurar o e-mail para que quem responder a esse alerta possa responder direto para o e-mail que eu inseri. Tá, pode colocar aqui. Pois bem, o e-mail resposta serviria para mim poder fazer essa configuração aqui, em que o e-mail que vai ser encaminhado, o alerta vai ser encaminhado por meio aqui do e-mail da implanta, só que a resposta que for destinada a esse e-mail de alerta vai ser encaminhada para esse e-mail resposta aqui, tá? Seria simplesmente para facilitar esse controle.
Tá, o e-mail de aviso de fase a vencer do setor responsável. Tá? Como a gente viu, cada, cada licitação vão ter fases, tá? E cada fase vai ter ali um período de dias específicos para funcionamento, tá? Essa configuração aqui, esse e-mail se direciona ao e-mail do setor responsável pelas fases, tá? Nesse campo aqui eu posso inserir um, um texto para incluir aqui no corpo do meu e-mail para que esse e-mail seja encaminhado para os responsáveis quando essa fase estiver a vencer, tá? Seria ali um modelinho que eu inseriria para informar que, olha, a fase da licitação em si está vencendo, por favor, providencie o andamento dessa fase. Daqui é onde eu configuro um pouquinho do corpo do meu e-mail de alerta, que vai ser encaminhado quando quando as fases, uma das fases estiver próximos a vencer, tá? Ah, depois disso, a gente tem aqui a apresentação da despesa de capital para a reserva orçamentária. Tá? Isso aqui seria uma configuração para caráter de integração com a contabilidade, em que ele, no momento que a gente solicitasse ali uma reserva orçamentária para atender essa licitação, ele apresentasse para a gente o campo de despesa de capital também, seria possível. Tá? E, mas por fim, a gente tem que apresentar o campo ordem nos grids de itens barra serviços. Tá? Isso aqui só vai ser útil para quando a gente estiver inserindo ali os nossos itens da nossa licitação ou os nossos serviços, a gente poder estipular uma ordem para eles serem exibidos dentro do cadastro dessa licitação. Tá? Então aqui seria simplesmente para a gente poder inserir uma ordem ou o sistema continua pela ordem alfabética mesmo dos itens que vão sendo incluídos, tá? Ou pela ordem dos códigos. Tá? Isso aqui é para me controlar essa ordem manualmente. Bom, aqui, como eu havia falado, é a parte da configuração aqui dos alertas, tá? Isso aqui, os alertas são programados para serem encaminhados quando as fases estiverem próximas a vencer e eu consigo configurar aqui esse período. Por exemplo, quando faltarem 20 dias para o vencimento da fase, o sistema vai enviar um primeiro alerta para a pessoa responsável, tá? Quando faltarem aqui mais 10 dias, ele vai encaminhar um segundo alerta para o responsável pela licitação, informando sobre essa fase, tá? Aqui é onde eu consigo configurar essa parte das minhas fases, desses meus alertas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso. Então, é basicamente isso. Na parte dessas primeiras configurações iniciais, essas configurações gerais, são só essas, tá? Que a gente trabalha aqui vendo todo esse cadastro que a gente tem do numeração de licitação, tá? Configuração aqui de e-mails e de alertas, tá? Essa primeira configuração é mais voltada para isso. Nessa segundo campo aqui, só tem duas configurações, tá? Que são só opcionais, que é para caso aqui das ordens de serviço ou ordens de compras que a gente vai estar trabalhando, tá? Nas ordens aqui, ele pergunta se eu quero exibir duas casas decimais nos campos de totalizadores da ordem de compra, posso colocar sim ou não, e se eu quero utilizar o histórico do empenho na autorização de pagamento, tá? Que seria no momento que a gente encaminhasse ali para pagamento. Tá? Mas isso aqui são configurações bem simples, tá? E que são opcionais, são só ali para o momento do cadastro da ordem de compra, onde a gente vai cadastrar ali as parcelas, tá? Ele só diz questão é isso, total de casas decimais e é o histórico utilizado no empenho para solicitação de. Pronto. Bom, as configurações são basicamente isso, tá? Aqui essa primeira configuração que a gente tem é sobre numeração e e-mail, como já havia dito. Alguma dúvida aqui nessa primeira parte? Tudo certo, gente? Ok. Bom, uma vez que a gente tem essas configurações realizadas aqui nessa primeira parte aqui de ferramentas, configurações, licitações e ordens de compra, tá? A gente já pode partir aqui para o preenchimento das tabelas.
O prefixo? Não, Maria, não tem nenhum padrão, tá? Esse prefixo aqui eu posso inserir da forma como eu quiser controlar isso dentro do conselho, tá? Eu posso colocar isso aqui, eu posso deixar em branco também, ele vai gerar só a numeração. Eu não sei, eu posso colocar só... Então eu posso colocar qualquer coisa aqui, o sistema vai me permitir, tá? É só para mim poder atribuir aqui caso eu queira, tá? É um controle opcional feito pelo conselho. Então eu vou deixar LC aqui só para ficar mais bonitinho. Pronto, configuramos aqui os nossos códigos, configuramos aqui os nossos e-mails, inserimos nossos e-mails remetente padrão. Tá, inserimos aqui os nossos alertas para o sistema poder encaminhar para as estações que precisam de um alerta, ali que as fases estão vencendo, os alertas para os responsáveis. Bom, perfeito. A gente sai aqui da parte de configurações e passa para a parte de tabelas agora, tá? Nessa primeira parte de tabelas, eu tenho alguns campos aqui que eu tenho que preencher, tá? São só seis opções, tá? Mas que, falando assim, se vocês já tiverem compras e contratos, por exemplo, que é o outro módulo da Implanta aqui, que trabalha com a parte de contratos e processos de compras, então vocês não vão nem precisar preencher essas tabelas aqui, porque já vai estar preenchido lá e ele simplesmente vai importar esses dados, tá? Então, mas vamos supor que não tem esse compras e contratos trabalhando do outro lado, e eu venho aqui preencher essas tabelas manualmente. Tá? Para preencher essas tabelas, eu vou acessar cada uma delas. Primeiro eu venho aqui em cargos. Tá? Aqui seria onde eu atribuiria os cargos que eu tenho para as pessoas dentro do conselho, por exemplo. Tá? Nesse momento, eu não necessariamente faria vinculação a esses cargos a nenhuma pessoa, mas eu faria aqui só o cadastro desses cargos, tá? Só inseriria todos os cargos que eu tenho e que vão ser atribuídos a pessoas aqui dentro do sistema. Tá? Lembrando, sempre clicando aqui em novo, tá? Ele vai trazer aqui a opção. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, um cargo. Supervisor. Supervisor sênior. Tá só um. Trouxe a ordem. Deixa eu ver qual que é a última ordem. Ele deu um erro ali porque a ordem que eu tinha atribuído para ele já estava cadastrada. E que ordem. O primeiro aqui não tá ativo. Vou tentar cadastrar novamente aqui novo. Ele tá puxando. Ordem qualquer. Deixa eu pegar aqui. Tem 251. Aí vou colocar uma ordem entre essas. Vou colocar 107. Pronto. Pronto, ele salvou aqui, tá? Desde que a ordem não seja igual a de nenhum outro cargo, ele vai salvar sem nenhum problema. Tá? Ele já vai aparecer aqui pra gente quando a gente for aqui em buscar. Ele vai estar lá no nosso código que a gente cadastrou. Tá? Seria simplesmente para cadastrar aqui todos esses cargos de pessoas dentro do sistema, tá? Que eu vou ter que utilizar isso aqui mais lá para frente, tá? Ali no cadastro da minha licitação. Posterior ao cargo, tá? Que é bem simples, é só fazer isso mesmo, é só entrar aqui, clicar em novo e atribuir, escrever o nome do cargo, tá? Vai deixar marcado como ativo e atribuir a ordem para ele, tá? Você salvou, perfeito, foi preenchido o cargo. O e-mail remetente, que é aquele que a gente insere naquela configuração que a gente viu, tá lá em ferramentas configurações, que ele vai fazer, que vai servir para aquele propósito, aquele fim que a gente viu, que seria no caso para servir de e-mail da qual partiria o alerta do sistema, tá bom? Para isso, eu venho aqui em novo e preencho aqui os dados desse meu e-mail. Tá? Eu vou inserir aqui o nome, um apelido para esse e-mail, e aqui eu vou inserir de fato o meu e-mail. Vamos supor que eu coloque aqui.
Aí eu coloco os dados aqui de login, tá? De login e senha. Eu coloco o login, aqui eu informo a senha, tá? E informo o host e a porta. Tá, esse host e porta aqui seria interessante caso quem for utilizar esse e-mail remetente, que vai ser esse e-mail utilizado para o disparo de alertas, para que o disparo de alertas seja enviado de um e-mail institucional do próprio conselho e não do nosso servidor da implanta, teria que pedir ajuda da TI para poder configurar isso direitinho aqui, para ver qual que é o host e qual que é a porta que esse e-mail vai utilizar, que esse e-mail remetente vai ter que utilizar, para ele conseguir disparar o e-mail a partir dele, tá? A informação utiliza SSL, tá? Que é a informação que vocês vão ter que ver com a TI. Mas é basicamente isso, preencheu todos os campos e a TI auxiliou no preenchimento desses aqui, basta salvar, que o sistema, a partir de agora, a partir do momento em que a gente cadastrar esse e-mail remetente lá nas configurações, vai encaminhar esses e-mails de alertas a partir desse e-mail que a gente configurar aqui, tá? É basicamente para isso que ele serve. Lembrando que se o conselho optar em utilizar isso aqui, ele vai ter que pedir ali o auxílio da TI para preencher esses 3 últimos campos aqui. Bom, preenchido o e-mail remetente, ok, a gente já pode partir para a próxima tabela, tá? Que seriam aqui as unidades. Bom, essa aqui é uma tabela importante, tá? Porque é nessa tabela de unidades onde eu vou inserir todos os meus... Me fugiu a palavra. Todos os meus setores do conselho, por assim dizer. Todos ali, todas as minhas gerências, todas as minhas unidades que eu tenho cadastradas dentro do conselho, tá? Aqui, olha, já tem alguns exemplos aqui que são de buscas, tá? De unidades cadastradas aqui, que seriam ali partes desse nosso conselho fictício que a gente tem aqui. A comunicação, vice-presidência, presidência, eu tenho ali a parte do setor de compras, fiscalização, tá? Aqui é onde eu vou atribuir, criar todas essas minhas unidades que vão ser, que fazem parte do conselho. Tá? Como eu disse, lembrando que se vocês já foram utilizar essas licitações aqui, já tiveram compras e contratos, ele vai trazer essas informações que foram cadastradas lá no compras, tá? Já para essa tela aqui. Tá? Então não é necessário preencher novamente. Mas se utilizarem somente os licitações.net, então vai ser necessário fazer esse cadastro aqui previamente. Tá? Lembrando que essa telinha de unidades aqui ele é compartilhado entre o licitações, entre o compras e contratos, entre ali o módulo de controle de passagens diárias, tá? O CISPAD, pelo patrimônio também, que o patrimônio ali, o módulo de controle de patrimônio do CISPAD vai utilizar também esse cadastro de unidades. Tá? Então basta inserir, preencher essas unidades em algum desses sistemas que ele já vai replicar para os outros, tá? Bom, caso não tenha uma unidade ou caso a configuração, o preenchimento venha a ser feito do zero, é só vir sempre em novo e preencher aqui os dados pertinentes a essas unidades que a gente vai estar cadastrando. Tá? O nosso código o sistema vai pedir, mas vai ser com base naquela configuração que a gente fez, tá? Lá em configuração, ferramentas, configurações, onde a gente tem ali as máscaras de unidades, ou seja, 2.2, ou seja, 2 dígitos, ponto 2 dígitos, é o código que a gente vai atribuir essa unidade, tá? Respeitando essa configuração. Posso inserir uma sigla, vamos supor que eu vou cadastrar a unidade aqui, capacitação. Posso inserir uma sigla. E que eu preencho os demais dados referentes a esse meu setor, tá? Aqui o contato, vou colocar aqui um contato específico, se for o caso de ter um site aqui, isso é o telefone, posso colocar um telefone aqui. Talvez aqui ó, a cidade, posso preencher a cidade conforme ali o endereço dessa minha unidade, né? Posso ser que cidade? Coloca aqui Brasília. Aqui um bairro. Telefone. Tá, e-mail, posso colocar o e-mail também. Logradouro. Vou pegar aqui essa arroba. Tá, e assim por diante, posso inserir aqui os dados de localização da minha unidade. Tá, depois que eu inserir aqui todos os dados que eu desejava, eu posso vir aqui e inserir os responsáveis para essa minha unidade. Tá? Lembrando assim que toda unidade tem que ter alguém atribuído como responsável.
tá? Que o responsável da unidade, que a gente vai até ver depois aqui, é a pessoa que vai estar à frente dessa unidade no que se diz respeito ao trabalho no sistema, tá? Porque ele dessa unidade aqui de capacitação, eu vou ter que cadastrar, claro, um responsável, tá? Deixa eu inserir aqui. Então, vou pegar esse responsável aqui, porque ele já está cadastrado, tá? E vou inserir. Tá lembrando que todas as unidades aqui que a gente for criar, a gente tem que inserir um responsável, porque caso eu não insira e tente salvar, enfim, ele me deixou salvar. Mas o ideal é realmente que tenha um responsável atribuído a cada unidade, tá? Que ele que vai ficar a cargo dessa unidade ali, à frente dessa unidade, quando que se trata aos preenchimentos do sistema ali, quando essa unidade for criar uma licitação ali, for voltada para essa unidade, a gente vai ter que incluir a unidade e o responsável. Bom, a gente pode incluir também um centro de custo, tá, para essa unidade, para que os registros que sejam feitos para ela sejam ali utilizados, venham impactar o centro de custo referente a essa própria unidade. Tá? Se for o caso de um conselho que trabalha com centro de custo e queira fazer esse controle por unidade, por exemplo, ali no módulo do compras, a gente tem ali compras que são feitas para determinadas unidades. Então a gente poderia utilizar isso lá, tá? Como o cadastro é universal, ele traz esse campo aqui para preenchimento, para a gente poder configurar, mas ele não vai ser obrigatório, tá bom? Mas é basicamente isso. O que a gente precisava saber sobre o cadastro da unidade é isso, tá? Que seria o cadastro do setor. Então, vamos supor que esse aqui é um setor que eu estou cadastrando, que é um setor que exista no meu conselho, e que a gente vai utilizar ali para gerar informações posteriores utilizando esse setor, tá? Mas o que cabe ao nosso preenchimento é isso, tá? A gente preencheu aqui o código, o nome, a gente informou aqui os dados de contato, de localização, e perfeito, a nossa unidade foi registrada. Tá? Deixa eu salvar aqui e tentar procurar essa nossa unidade, ela já vai aparecer aqui com o código que a gente atribuiu e cadastrada com sucesso no sistema, tá? Posterior às unidades, a gente vê os responsáveis, tá? Como eu disse, seriam as pessoas que estão à frente de determinadas unidades, que vão responder por essas unidades, que têm ali a responsabilidade sobre essas unidades. Tá? Se eu buscar, ele vai me trazer todos, mas eu posso simplesmente criar um novo. Tá? Eu vou informar qual é a pessoa que eu estou tentando criar esse novo responsável, tá? Lembrando que essa pessoa tem que estar cadastrada ali na telinha de fornecedores do sistema, tá? Ali, geralmente a gente ali no Syscont, no Compras e Contratos tem, no Patrimônio tem, tá? Que a gente informa ali quem são todas essas pessoas que interagem com esse nosso conselho de alguma forma. Então, lembrando, eu tenho que ter essa pessoa cadastrada ali na telinha de pessoas do sistema para poder cadastrá-la como responsável, tá? Senão o sistema não vai me trazer, não vai me permitir cadastrar esse responsável. Por exemplo, aqui eu tenho o meu usuário, tá? Eu tenho essa pessoa aqui que seria cadastrado no sistema. Aqui tem os dados de cadastro dessa pessoa, ok. Mas, por exemplo, eu tenho vários outros. Aí eu posso pegar qualquer uma dessas pessoas aqui e atribuir como responsável, para cadastrá-lo como responsável. Aí informa os dados de telefone, assim como a gente fez lá no cadastro das unidades. E aqui eu posso preencher o cargo segundo aquele cargo que a gente cadastrou anteriormente, aqui lá na nossa primeira tabela. Tá? Que seria... Isso foi o que a gente cadastrou. Venho inserir aqui também a unidade pela qual essa pessoa vai ser responsável, tá? Vamos supor que esse usuário aqui, essa pessoa vai ser responsável pela unidade que a gente cadastrou. Adicionei. Pronto, foi. Tá, ele vai me alertar aqui que eu já tenho aqui que esse usuário já está cadastrado como responsável de uma outra unidade. Tá, foi que eu já tenho esse usuário cadastrado como responsável. Então, se eu voltar aqui e tentar acessar esse meu usuário, aqui ele já está cadastrado na telinha de responsável. Tá, se eu clicar aqui em editar, eu já posso ver aqui o cadastro dele, todas as unidades que ele é responsável. Tá, porque aqui eu quero inserir aquela unidade que a gente estava trabalhando. Opa. Só adiciono junto com as demais e salvo.
Tá, mas isso aconteceu mesmo porque essa pessoa já estava cadastrada como responsável, mas no caso de algum de vocês que vão começar a trabalhar com esse módulo do zero, então não vai ter esse cadastro prévio ali como responsável, então vai ter que ser criado ali a partir do novo mesmo, tá? A gente se cria, inclui a pessoa física, atribui ali a unidade da qual ela vai ser responsável e salva. Tá, perfeito. Tenho aqui agora como responsável da minha unidade que eu cadastrei, tá? E partindo disso, eu já posso partir para a próxima configuração, para a próxima tabela, que seria aqui a situação do usuário. Que seria aqui uma situação que a gente vai ver aqui que todas as licitações, elas têm uma situação em que elas se encontram. Sejam ali uma situação de... Ah, aqui eu só tenho uma cadastrada que seria em andamento. Tá, mas, por exemplo, eu posso ter uma licitação que foi cancelada. Então, eu posso colocar aqui... cancelada. É que a minha já tem uma segunda situação em que essa minha licitação pode se encontrar. Ou seja, esse campo aqui de situação de usuários, ele foi pensado para que os conselhos tivessem a possibilidade de cadastrar a situação das licitações conforme os controles internos que cada um trabalha. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma situação em que a minha licitação ela tem que passar pela aprovação jurídica. Então, pronto, aqui, essa rotina aqui só se aplicar a mim, ok. Então, eu consigo configurar essa nova situação que vai atender aqui ao meu controle interno para me saber como é que está essa licitação, como é que ela está sendo tratada, onde é que ela se encontra atualmente, tá? Aí eu posso usar essa tela de situação dos usuários, tá? Simplesmente para fazer esses registros aqui referente ao controle interno das minhas licitações. Então, lembrando, sempre clicando em novo, tá? Caso não tenha nenhum cadastrado, e ele vai te permitir cadastrar sempre um novo. Bom, cadastrando aqui a nossa situação usuário, inserido aqui todos os nossos controles que a gente quer atribuir às nossas licitações, essa parte de tabelas foi esgotada. Então, a gente preencheu tudo aqui e perfeito, a gente já pode partir para a utilização do sistema, tá? Então é isso, preencheu as configurações tudo certinho, ok. Preencheu as tabelas aqui, todos os campos certinhos, beleza. Então a gente já pode começar a dar início agora ao trabalho que vocês vão visualizar no dia a dia mesmo, que é ali o cadastro das licitações, que é a consulta dessas licitações e etc. Tá? Mas bom, enquanto ao cadastro aqui de tabelas e configurações aqui, principalmente de tabelas que a gente acabou de ver, alguma dúvida? Alguém não entendeu algum dos campos? Ou tá tudo bem, a gente pode prosseguir? Tudo bem, podemos prosseguir? Tá, eu vou dar continuidade então. Zuleika, sobre a sua pergunta, tá? Quanto ali à máscara, a gente viu aqui que esse 2, a gente configura aqui essa máscara conforme a quantidade de dígitos que a gente quer para o código da unidade, tá? A gente viu aqui que lá no cadastro da unidade, deixa eu voltar aqui. A gente vê aqui que para o nosso cadastro de unidade, o sistema pede um código, tá? Como esse código aqui, aquela máscara de unidade serve para definir quantos números a gente vai ter nesse código, tá? Então, por exemplo, se na minha máscara de unidade que eu colocasse 3.3, então esse código que teria 4 dígitos separados por um ponto, teria 6 dígitos separados por um ponto. Seriam 3 dígitos, pontos, 3 dígitos. Ou eu posso mudar aqui, posso colocar 2.1. Então quer dizer que a minha máscara de unidade teria 3 dígitos também, que seriam 2 dígitos, ponto, 1 dígito. Tá? Seria só para esse controle aqui do código que a gente quer atribuir a cada unidade. É para isso que serve esse campinho de máscara de unidade. E esse código aqui responde à configuração que a gente fez no cadastro da máscara de unidade. Isso, perfeito. Bom, continuando aqui, então a gente já viu aqui as tabelas e as ferramentas. As ferramentas e as tabelas, a gente preencheu tudo certinho, tá tudo preenchido, então a gente já pode dar início à utilização do sistema.
tá? Que seria realmente agora propriamente o cadastro das minhas licitações, onde eu posso ver tudo ali, tá? Que seria nessa telinha que a gente vai fazer isso. Seria aqui nessa telinha de licitações e que a gente tem esses 5 menus, tá? Bom, antes da gente começar aqui e partir para o cadastro da licitação propriamente dita, a gente tem que informar mais algumas outras informações ao sistema, tá? Que além das tabelas, a gente tem que informar aqui mais outros, fazer o preenchimento de outras informações, tá? Que seriam somente essas outras 4 que estão aqui no menu de licitações. O primeiro deles seria comissões, tá? As minhas comissões são ali as comissões que eu cadastro para tratar essas minhas licitações. Tá lembrando que quando no cadastro da minha licitação ali, eu posso selecionar qual é a comissão que vai estar a cargo dessa licitação. Tá? Então aqui nessa telinha de licitações e comissões é onde eu registro essas comissões propriamente ditas. Tá? Eu tenho aqui algumas comissões já cadastradas como exemplo, vou pegar essa terceira aqui. Se eu acessar o cadastro dela, vai mostrar aqui, ó, ativo sim, eu tenho o nome da minha comissão, tá? E qual seria o motivo da formação da minha comissão. Aqui eu tenho esse exemplo aqui que está cadastrado. Seria uma comissão de licitação formada em caráter extraordinário para receber, examinar e julgar os documentos e os procedimentos referentes às licitações. Tá? Aqui eu informo o motivo de criação dessa minha comissão. Informado qual é o nome da comissão e o motivo, eu vou informar quais são as pessoas que fazem parte, quais são os responsáveis que compõem essa minha comissão. Tá, lembrando que para que uma pessoa apareça aqui para ser atribuída como responsável dessa minha comissão, ela tem que estar lá no cadastro de pessoas. Daí eu tenho que vir aqui em tabelas e cadastrar um responsável para ela. Tá? Senão o sistema não vai me deixar selecionar alguém aqui que não seja um responsável cadastrado. Então, só que eu posso pegar um. Aqui a pessoa clica no botãozinho de mais, ele inclui essa pessoa. Se eu quiser excluir alguém, eu só clico aqui no X. Ele pergunta se eu quero excluir, eu informo que sim. Perfeito, foi excluído. Eu posso inserir novamente. Adicionar e pronto, foi adicionado, tá? Sempre deixando esse botãozinho de ativo, tá? Caso ele não esteja não no ativo, o sistema vai entender que ele seria uma comissão inativa e não apresentaria para a gente selecionar. Tá? Vou deixar marcado como sim, ou seja, é uma comissão ativa. Pronto, salvei aqui a minha comissão. Tá? Que foi essa aqui. Bom, eu posso ter diversas comissões aqui, eu não sou obrigado a ter simplesmente uma, eu posso ter diversas comissões para diversos fins aqui dentro do meu licitações, tá? Mas é basicamente isso. A comissão ali seria o conjunto de pessoas escolhidas para tratar dessas licitações, que cada licitação vai ter que ter uma comissão atribuída, tá? Então eu teria que ter essas pessoas para fazer essa avaliação. Bom, criadas as nossas comissões aqui, selecionadas as pessoas que vão compor cada comissão, perfeito, a gente já vai para a próxima etapa, que seria aqui o cadastro das fases. Esse cadastro de fases é muito importante, tá? Porque ele traz aqui todas as fases que a gente vai ter dentro da nossa licitação, tá? Vamos por aqui lá na nossa licitação. Eu tenho ali uma licitação que eu estou fazendo para aquisição de alguns itens, só que eu preciso ali de determinadas fases para conseguir finalizar essa licitação. Seria ali, eu teria o primeiro momento ali da criação do edital, eu tenho ali o momento de uma chamada, eu tenho ali o momento de uma indicação, tá? Então aqui nessa parte de fases, licitações fases, é onde eu cadastro todas as fases que eu vou ter atribuídas às minhas licitações. Tá? Se eu clicar aqui em novo, ele vai me perguntar qual é a fase que eu quero inserir no sistema. Tá lembrando ali que uma licitação vai ter ali diversas fases, e cada fase ali vai ter um período. Tá? Mas aqui no cadastro das fases que eu tô, eu posso cadastrar uma nova fase para uma licitação qualquer. Tá? No modelo dessas aqui que eu já tenho, aqui no sistema, por exemplo, o edital, aqui é a publicação do edital. Eu tenho aqui cadastrado a minha fase de edital. Eu posso colocar publicação do edital. Criação de edital.
Aí já tá aqui, publicação do edital. Tá, é aqui onde eu vou cadastrar todas as fases que compõem as minhas licitações. Tá. Bom, preenchido aqui as minhas fases, inseri todas que eu gostaria aqui pelo novo, salvei todas. Eu já posso partir agora para minha terceira configuração, que seria aqui as minhas modalidades. Então, aqui é aqui onde são cadastradas as nossas modalidades de licitações. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui eu já tenho quase todas elas aqui cadastradas. Eu tenho aqui a concorrência, eu tenho o concurso, o convite, o leilão. Tá? Aqui onde eu vou atribuir a minha modalidade. Tá? A gente vai ver também que a gente vai ter os tipos de licitações, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com a modalidade. Porque o tipo de licitação ele vai diz respeito ao caráter de avaliação de quem seria ali o vencedor. Seria para o critério de julgamento de quem seria o vencedor. A nossa modalidade está mais ligada ali à forma como vai se desenrolar essa nossa licitação. Tá, aí, deixa eu ver se não me engano, é isso. Não, a modalidade diz respeito à forma como a nossa licitação vai acontecer e os tipos de licitações seria de referente às técnicas que vão utilizadas ali para julgamento das licitações. É verdade, é isso. Tá. Então aqui na modalidade eu informo aqui quais são as minhas, eu tenho ali algumas previstas já pela lei 8.666, tá? Que são ali as padrões, são concorrência, tomada de preços, eu tenho ali carta convite, leilão e etc. Tá? Que são essas licitações que compõem aqui o menu de modalidades. Lembrando que vocês vão estar em branco para vocês sempre vem aqui em novo e informa aqui o nome, por exemplo. Tira aqui a minha concorrência. Concorrência. Pronto. Esse aqui seria o meu nome da minha modalidade e eu posso aqui gerar um código personalizado por modalidade. A gente vai ver que a gente vai cadastrar as licitações, cada licitação ali vai ter sua modalidade. Eu posso simplesmente, se eu preferir, gerar aqui códigos automáticos por modalidade. Tá? Vamos supor que diferente ali da nossa configuração inicial, onde a gente atribui o código geral das licitações CQLC a 00 dígito barra ano. Então eu posso colocar aqui, como caso parece a concorrência, como prefixo, aqui barra ano novamente. Tá, aí ele mudaria, aí ele mudaria o código aqui da nossa licitação, por quê? Porque eu atribuí a essa modalidade específica que eu estou cadastrando um código automático, tá? Que é o código, quando a licitação for do tipo concorrência, ela vai gerar um código automático, tá? Eu posso fazer isso aqui com todas as modalidades que eu tenho e atribuir a, a utilização, tá? Bom, caso eu não queira, eu deixo marcado aqui como não e ele vai gerar um código para essa modalidade da mesma forma que a gente informou nas configurações, tá? Vou deixar marcado como não, ok. Se não me engano aqui para as concorrências, ele já tem esse cadastro editado. Ó, perfeito. Eu tenho aqui uma segunda concorrência, no caso que foi a que foi cadastrada primeiro, só que essa aqui, diferente da que eu estava cadastrando, ela tem uma geração de código automático. Ou seja, ele vai gerar o código de todas as licitações que a modalidade for concorrência, utilizando esses dados aqui de prefixo, sufixo e quantidade de dígitos. Tá? Então ele vai gerar aqui sempre um código diferente para as licitações de modalidade de concorrência. Tá? É para isso que serve aqui essa telinha de cadastro de modalidades, onde eu atribuo as modalidades, onde eu informo para o sistema quais são as minhas modalidades. Bom, preenchido aqui todas as modalidades ali certinho, posso vir aqui por os tipos de licitações. Tá? Que agora são, como eu falei, são a parte ali de que vai trabalhar com o julgamento das licitações para selecionar ali a mais vantajosa, tá? No critério que o conselho trabalha. Tá, aqui já tem alguns exemplos aqui, que eu tenho aqui a melhor técnica, melhor preço, melhor técnica e preço. Eu acho que, se não me engano, são essas três, tá, que a gente tem, que seria os nossos tipos de licitações. Tá, vamos supor que eu vou pegar aqui menor preço.
Aqui eu tenho a descrição desse meu tipo de licitação. Ele está aqui, eu tenho a descrição, ele informa aqui a modalidade a qual ele pertence, tá? Que foi uma das modalidades que a gente cadastrou aqui, tá? Que a gente cadastrou aqui no menu de cima. Então eu posso colocar aqui, tem a concorrência. Tá, o prazo total de dias que essa minha licitação vai levar, tá? Aqui eu faço uma estimativa de quanto será o total de dias que essa minha licitação vai levar para ser de fato efetivada, para ficar tudo certinho ali, para ser realizada, tá? Encerrada. Vamos supor que eu tenho aqui 70 dias. E aqui nessas fases padrões seriam as fases que automaticamente o sistema já traria no momento em que se fosse ali cadastrar essas fases, tá? Que foram as fases que a gente cadastrou aqui na parte de licitações fases, tá? Aqui eu posso informar quais são as fases que compõem esse meu tipo de licitação. Vamos supor aqui que o meu tipo de licitação aqui é o menor preço, ele está atribuído aqui à modalidade de concorrência e ele tem um prazo de dias aqui para poder fazer essa licitação, para poder entregar essa licitação pronta, tá? Que vale desde a geração do edital até o encerramento ali, convocação do fornecedor. Tá? Então eu posso informar aqui quantas fases esse tipo de licitação tem e a ordem para elas. Até aqui, por exemplo, esse tipo de licitação aqui já estava cadastrado, então já tem as fases aqui inseridas. Tá? Que teria aqui as fases que comporão essa minha licitação. Tá? Entre elas eu tenho aqui a criação do edital, a abertura do edital, homologação, edificação e fase final. Tá? Aí eu tenho o período aqui, a previsão de dias que vai gastar para cada uma dessas fases e o total de dias. Tá? Além disso, a gente tem um responsável por cada fase também, que vai ser essas pessoas que vão receber ali os e-mails de alertas que a gente configura lá nas configurações. Tá? Mas é isso. Aí toda vez que eu tiver cadastrado aqui essas informações e salvo, então, a partir do momento em que eu for registrar ali uma licitação, se eu não aliar o menor preço, ele já vai trazer para mim essas fases aqui para mim poder inserir na minha licitação, tá? Bom, preenchido esses quatro outros campos aqui, que são referentes aqui às fases, modalidades, tipos de licitações e comissões. Uma vez que eu configurei todos eles, a gente pode partir já pro cadastro das licitações em si, tá? Tudo bem até então aqui com esses tipos de licitações, essas tabelinhas aqui, tipos de licitações, modalidades de licitações, as fases, tá tudo ok? Tem alguma parte que precisa repetir? Não, tudo bem. Eu vou continuar então. Tá. Bom, cadastrado aqui tudo, as minhas comissões, que seriam aquelas pessoas que iriam estar à frente a cargo ali das licitações que eu vou estar registrando. Cadastrei as minhas fases, que seriam ali as fases que vão compor cada tipo de licitação. Eu tenho ali as modalidades, tá? Que seria onde eu iria informar quais são as minhas modalidades de contratação dessa minha licitação, tá? E o meu tipo de licitação. Bom, cadastrado todos eles, a gente já pode partir aqui para o cadastro da licitação, tá? Eu passo a vir aqui em licitações cadastro e começar já a trabalhar com o preenchimento da minha licitação. Aqui ele traz a tela de busca, em que eu posso buscar as configurações das licitações que foram já registradas no sistema, eu posso cadastrar uma nova aqui vindo aqui em novo. Em novo, ele vai trazer simplesmente aqui a data em que você está inserindo.
Continuando aqui, tá. Aqui eu tenho o cadastro da minha licitação e eu posso fazer um vínculo, por exemplo, se eu já tivesse ali o módulo do compras e contratos e eu quisesse importar os dados do processo de compras que eu tenho lá para cá, eu poderia. Simplesmente eu viria aqui e informaria o meu processo de compras. Aqui eu posso pegar esse aqui, o 004. Ele faria esse vínculo com o meu processo de compras e já traria as informações que eu precisaria para poder continuar com esse meu cadastro da licitação. Tá, vou deixar em branco. Aqui o início seria a data em que veio o cadastro, foi feito o cadastro, tá, da licitação no sistema. E aqui eu tenho alguns restantes campos adicionais para preenchimento. Aqui o número do processo, caso eu tenha algum processo, protocolo a mesma coisa. Informa aqui a modalidade, tá, da minha licitação, isso aqui é importante. Vou pegar aqui a minha licitação. Modalidade. Aí informa a comissão, que foi uma das comissões que eu cadastrei lá no sistema anteriormente para tratar das licitações. Tá? Vamos supor que eu venha selecionar essa comissão. A situação do usuário seria aquela situação que a gente cadastrou lá em tabelas para que diz respeito ali ao controle interno do conselho, tá? E que eu posso inserir aqui. Vamos supor que essa licitação que eu estou criando vai ser encaminhada para aprovação do jurídico. Beleza. Depois desse cadastro aqui, a gente vem para a parte de unidades, tá? Ou seja, licitação vai ter ali uma unidade sempre vinculada, sempre cadastrada. Eu posso colocar aqui a capacitação com a unidade que a gente cadastrou para o treinamento. Vou informar também aqui o meu objeto, tá? O objeto aqui da minha licitação. E alguma observação qualquer que eu deseje fazer. Tá? No caráter aqui do cadastro da minha licitação. Mais para baixo aqui eu tenho os meus itens da licitação, que serão todos os itens que eu tenho no sistema registrados e fora dele. Tá? Para poder fazer, que vai pertencer a essa minha licitação. Tá? Eu tenho aqui que pode ser um item de almoxarifado, tá? Para isso, o sistema teria que usar. O conselho teria que usar o módulo do almoxarifado, tá? Que seria esse aqui, o Xiaomi.net. Aqui. Que ele faz ali o controle dos nossos itens de almoxarifado. Tá? Então, se eu botar aqui a numeração, ele vai trazer para mim o que eu tenho cadastrado lá no Xiaomi como item de almoxarifado. Então, eu posso selecionar os meus itens, adquirir o carrinho, informar aqui na parte de itens e adicionar. Opa, faltou a quantidade. Vamos supor que eu preciso de 10. 10 tá ótimo. Adicionar. Pronto, adicionei aqui ao cadastro da minha licitação, porque a minha licitação é para comprar esse item aqui e mais alguns outros. Então, ele foi adicionado, eu posso selecionar aqui algum outro. Se eu clicar na lupinha, ele me traz aqui os itens, tá? Para fazer uma busca mais... Deixa eu ver aqui. Não, vou continuar por aqui, que fica mais fácil. Aí eu pego por aqui, porta. Unidade, tá? Aqui será onde eu informaria a minha unidade de medida, tá? Que seria uma configuração que estará disponível ali no compras, tá? Onde, no Xiaomi também, onde diz respeito onde essas unidades vão estar sendo relevantes, tá? Ou seria as unidades, as quantidades. Essas medidas, perdão. Informado aqui a medida, tenho aqui a quantidade, vamos supor que eu quero 10 também. Eu poderia inserir o valor unitário aqui, mas como se trata de uma licitação que ainda está em andamento, eu posso não ter esse dado em mão do valor unitário de cada item, eu posso deixar simplesmente salvo.
para incluir aqui na minha licitação. Além disso, eu posso inserir itens de compras também, que seriam itens cadastrados ali no compras e contratos.net, onde informaria quais são os itens de compras que eu posso comprar ali por meio dos processos de compras, e eu posso trazer essa informação aqui para licitações. Tá? Que seria ali os itens de almoxarifados, são os itens que são controlados ali pelo Cialminet. Aí os itens de compra aqui são outros itens que não se enquadram como itens de almoxarifado. Tá? Além disso, eu teria aqui os serviços, em que eu posso informar aqui o serviço que eu desejo, tá? Que esteja dentro da minha licitação. Lembrando que caso não tenha lá no compras e contratos, voltando, tem que preencher o compras e contratos ali, ele já vai trazer ali os dados do meu serviço. Tá? Posso pegar um... Aqui eu tenho alguns modelos de serviços cadastrados que foram inseridos lá no compras. Tá, vou pegar aqui o meu manutenção predial, tá ótimo. Posso informar que é um lote, não quero, quantidade, vamos supor que eu tenho 12. Medida de serviço. Além disso, posso inserir uma descrição do item também, tá? Caso eu deseje. Tá? Do serviço, etc. Eu posso adicionar. Eu vou deixar só esses dois aqui com itens de compra. E vou salvar essa minha licitação. Então, onde eu não preenchi, o tipo de licitação obrigatório. Tá? Aqui, faltou um campo. E aqui, menor preço. Pronto. Usando o menor preço aqui, ele aceitou para mim agora salvar a minha licitação. E eu posso já começar a trabalhar com as fases dessa minha licitação, tá? As fases são trabalhadas aqui em cima, do lado de licitações. Fases. Tá. Nessas fases aqui é onde eu vou monitorar o andamento de cada uma dessas fases, tá? Lembrando que a definição das fases que irão compor essa licitação já foi realizada aqui no campo de licitações fases. Deixa eu ver. Vamos supor que eu venha cadastrar aqui uma nova licitação. Com outro tipo de licitação. Tá aqui a modalidade. Convite. Comissão, quem vai avaliar seria essa comissão externa. E a situação desse minha licitação estaria em andamento. Tá. Tipo. Deixa eu ver qual que é a modalidade. Concurso. Realmente não vai me deixar trazer aqui o tipo, porque eu não configurei nenhum tipo para outras modalidades. Tá, concurso. Não. Tô sem concorrência. Enfim, o que eu queria mostrar para vocês era que, a depender aqui do nosso tipo selecionado, as fases vão mudar, tá? E vão ficar de acordo com as fases que a gente configurou aqui nessa telinha de fases. Tá? Onde a gente... Opa, na fases não, perdão. É aqui na telinha de modalidades. Acho que é modalidades.
Isso aqui em tipo, tá? A gente informa aqui a modalidade, qual que é, e nessa modalidade a gente informa as fases, tá? Bom, pois bem, as fases em si, elas são aquelas que a gente configura, tá? Que a gente configura e vincula as modalidades, tá? Como a gente vinculei aquela modalidade à concorrência, então as fases que eu inseri aqui no campo de concorrência, informando aqui quem seria a primeira fase, a segunda fase, qual seria a previsão de dias e quem seria o responsável, ela já vai automaticamente para cá a partir do momento em que eu seleciono aqui a minha modalidade, tá? Ok, selecionei. Deixa eu ver aqui a pergunta. Isso, Sandra, realmente nesse primeiro momento em que a gente tem que começar a utilizar o sistema, ele tem essa dificuldade mesmo que seria de cadastrar várias informações em várias telas, tá? Mas assim, na utilização diária, ele fica bem mais tranquilo, tá? Do que agora nessa utilização que seria inicial aqui, que a gente está vendo, que a gente está vendo do zero, o que teria que ser sido configurado. É por isso que a gente faz esse trabalho de treinamento e acompanhamento nas configurações, justamente para isso, tá? Para mostrar direitinho aqui o que precisa ser configurado para ser trabalhado e para que no dia a dia seja o mais simples possível. Porque no dia a dia para vocês, depois, uma vez que está configurado aqui as comissões, as fases, as modalidades, o único trabalho que vocês teriam seria simplesmente entrar, clicar aqui em novo e preencher os campos aqui da licitação. Tá? Preencheu, já traria as informações certinhas, já traria aqui as fases cadastradas e só faria o acompanhamento dessas fases se fosse de interesse do conselho. Tá? Mas assim, realmente eu entendo que nesse primeiro momento assim parece ser muita informação e realmente é, mas é porque o sistema ele tem que ser todo configurado para começar a trabalhar certinho, para que no dia a dia, ao decorrer do tempo ali na normalidade, vocês consigam fazer, preencher ele, utilizar ele da forma mais simples possível, tá? É realmente, eu entendo o que você está falando, de parece ser muita coisa, ser um vai e vem entre telas, mas realmente é, tá? Mas é só nesse primeiro momento, que seria o primeiro momento aqui da configuração geral. Tá? Depois que a gente sai dessa configuração geral aqui, o sistema fica bem mais fácil de se operar no dia a dia. Tá? Que aí a faixa de informações que teriam ser incluídas aqui no uso cotidiano seria muito menor. Só diria respeito mesmo à configuração, ao preenchimento aqui dos dados, tá? E controle de fases, que vocês fariam nas licitações. Tá? Eu realmente entendo essa sua colocação. Tá? Mas continuando aqui. Ah, eu tenho a minha licitação, eu cadastrei a minha licitação tem o tipo dela certinho, tem a modalidade dela certinho, eu atribuí quem é a minha comissão que vai trabalhar com essa minha licitação. Então agora, perfeito, eu já tenho aqui a minha licitação pronta, que ela gerou aqui o código para ela, tá? Conforme a configuração que a gente fez. E agora ficaria a cargo para mim fazer somente o controle das fases da minha licitação. Que a minha licitação ali vai desde o começo, ali, desde o momento em que eu faço o edital até o momento em que eu vou convocar o meu fornecedor. Tá? Que ali eu defino quem são os meus vencedores, as minhas propostas e etc. Tá? Então, para fazer esse acompanhamento dessa licitação, nesse contexto do acompanhamento das fases da licitação, a gente tem esse campo de fases, tá? Que ele traz ali o que a gente atribuiu para o tipo de, para o nosso tipo de licitação, tá? Que no caso aqui a gente optou em utilizar o menor preço, e para o menor preço ele tem essas fases aqui cadastradas, tá? Ok, tenho aqui as minhas fases cadastradas, que o sistema já trouxe automaticamente, porque fazem parte do tipo de licitação lá que a gente optou em utilizar, que seria esse menor preço, tá? Para fazer o acompanhamento dessas fases, eu venho simplesmente aqui, por exemplo, eu tenho aqui a criação do edital, que seria a minha primeira fase cadastrada para esse modelo aqui, para esse tipo de licitação. A criação do edital está sendo feito talvez não é pela essa responsável, eu posso alterar aqui o nome da minha responsável e atribuir um outro responsável. Posso editar essa informação, eu posso informar que a fase está ok, a data de início está ok, e essa aqui é a minha previsão de dias. Tá? Ou seja, quantos dias a minha fase vai levar, bom, pelo menos eu estou prevendo isso, que a minha fase vai levar 10 dias para ficar pronta, ou seja, daqui a 10 dias, essa minha primeira fase aqui de criação do edital já vai estar pronta e já posso partir para a minha segunda fase.
Tá, mas um pouco eu tenho que editar aqui o responsável. Informação qualquer teve que mudar, ok. A minha data de início, tá? Vamos supor que essa minha fase realmente está começando hoje, tá? Que a partir do momento em que eu cadastrei a minha licitação. Pronto, ajustei. Tá. Perfeito, ajustei aqui o que eu precisava para minha fase. Vamos supor que se passaram 10 dias e eu terminei a minha fase. Tá? Eu vou informar aqui qual que foi a data em que essa minha fase foi finalizada. Tá? Vamos supor aqui que a previsão de fim dela, calculando os 10 dias aqui a partir da data de início, seria 3/5. Mas vamos supor que ela acabou adiantada em um dia e foi para o dia 1º/5. Tá? 1º/5 foi a data em que ela terminou. A partir do momento em que eu salvo essa informação, ele já vai estar aqui a minha data de início, de fato, tá? Além da prevista, tá? A data em que realmente foi iniciada a fase e a data em que realmente ela foi finalizada, tá? Porém, aqui para a minha segunda fase, que é a pausa aqui do meu edital aberto, a data de início já não bate com a data fim, tá? Da fase anterior. Para ajustar isso, eu tenho esse botão aqui de recalcular fases, tá? Por meio desse recalcular fases, se eu clicar aqui, ele ajusta para mim aqui a previsão de início da próxima fase, tá? Então é isso. Inseri a minha fase, fiz as edições, passou o período de dias, finalizei a minha fase, eu venho aqui, informo o período aqui, a data fim da minha fase, e clico em recalcular, que ele já vai automaticamente atualizar a data da próxima fase para início dela. Então aqui a previsão de início que eu tinha aqui, que era de 3/5, agora passou para 1/5 porque eu fiz esse recálculo das fases. Tá, ok. E quando começou aqui essa minha segunda fase? Vamos supor aqui que a previsão de início era para 1/5, mas por uma infelicidade acabou começando de fato no dia 3. Então eu vou salvar essa informação. Tá, aí ele vai atualizar para mim aqui a data de início, informando qual foi a data que efetivamente essa fase foi iniciada. Tá, a mesma coisa para a data fim. Não, estava aqui prevista até dia 28/5, porque tinha 20 dias para se concluir essa fase. Então eu posso inserir aqui a data fim, não necessariamente na mesma data da previsão, mas seria de fato a data em que de fato o processo aqui, essa fase foi encerrada. Tá, vamos supor que a previsão aqui era para o dia 28, mas eu terminei no dia 30. Pronto, se eu salvar, ele já atualiza aqui essa informação do campo com a data fim. A mesma coisa aqui, recalculei, ele já vai ajustar para mim aqui as datas da posterior, as datas que não batem, tá? Bom, embora que eu tinha aqui na minha terceira fase, que seria aqui da homologação, que a previsão era que se iniciasse no dia 28, eu acabei tendo um atraso aqui, então realmente eu não consegui iniciar no dia 28, eu iniciei no dia 30. Ok, salvou, ele já vai descer aqui para mim, informando a data de efetivo início e a data de fim. Tá, vamos supor que esse aqui era mais 20 dias. Então a minha data de fim eu vou colocar no dia 20. Pronto, ele já ajustou aqui para mim. Tá? E assim sucessivamente, tá? Eu vou fazendo sempre esse controle aqui das minhas fases para acompanhamento mesmo. Então eu quero acompanhar como é que está a situação da minha licitação tal e tal. Eu venho fazendo esse controle das minhas fases, informando que, olha, do período aqui do dia 25/6 até o dia 8/7, era para estar aqui na fase da adjudicação. Tá? Então, como é que está a situação? Estamos em dia? Tá tudo ok? A gente está conseguindo acompanhar o programado? A gente está conseguindo seguir o cronograma? Perfeito. Se sim, perfeito. Se não, você vai poder visualizar isso aqui dentro dessa telinha aqui de fases no cadastro da licitação.
tá? Lembrando que os alertas de e-mail que a gente configurou lá em configurações, que a gente tinha lá os e-mails, os alertas, eles servem justamente para isso. Para que no caso, por exemplo, que eu iniciei a minha fase, vamos supor que eu iniciei a quarta fase aqui no dia 21/6. Aqui, 21/6. Ele já ajustou para mim, vamos supor que eu comecei aqui no dia 21/6. Essa fase aqui, ela tem 10 dias de previsão. Só que esses 10 dias já batem com o alerta que eu tenho configurado lá nas configurações, que seriam para períodos mais extensos, tá? Então, assim, faltando 10 dias, eu posso dizer que essa adjudicação aqui, na verdade, ela não tem 10 dias. Ela tem 30 dias. Então, salvei. Recalculei e ele já atualiza para mim aqui. Tá, que agora essa minha fase tem 30 dias. Bom, com 30 dias, lembra que a nossa configuração estava lá para o alerta ser disparado faltando 20 e faltando 10 dias. Então, ou seja, quando faltar de 20 dias para chegar no dia 5, então o sistema já vai me disparar um alerta informando que, olha, a fase número 4 da licitação número 004/2021 está próxima a vencer. Então, por favor, providencie o andamento. Tá? Ele receberia, o responsável pela licitação receberia esse alerta. Tá? Esse responsável pelo setor de licitações que faz esse controle das licitações receberia esse alerta informando que faltam 20 dias para a fase número 4 da licitação tal vencer. Tá? A mesma coisa para o segundo alerta, que foi um que a gente cadastrou para 10 dias, então quando faltar ali 10 dias, o sistema vai entrar em contato novamente ali com o setor, com o e-mail do setor responsável, informando que existe ali uma fase para vencer em 10 dias. Então, que providencia o andamento. Tá? Bom, essas fases aqui são utilizadas para esse acompanhamento, tá? E os alertas auxiliam a não deixar nenhuma dessas datas passar. Tá? Mas aqui, por meio dessas fases, a gente consegue acompanhar como é que está a situação da nossa licitação. Inseri tudo, recalculei, salvei. E perfeito. Já posso continuar. Tá? Ele mostra que a fase atual em que essa licitação se encontra, ele fala aqui, ó, que está na criação do edital. Que seria essa primeira fase aqui por conta da data, tá? Como a gente hoje é dia 19, essa fase vai até o dia 1º, então até o dia 1º ele vai continuar trazendo essa fase atual aqui, a situação atual da fase, como a da data inserida na fase. Bom, preenchido essa questão das fases, a gente pode... Não, essa convocação eu vou deixar para depois, porque vai trabalhar com os vencedores, tá? A gente vai começar a atribuir os fornecedores já já. Mas, gente, tudo bem aqui com essa primeira parte de fases? Ela pode ser um pouquinho confusa, porque aqui tem um monte de data aqui, a gente pode acabar confundindo, mas tá tudo bem com elas? Ou vocês querem que eu repita alguma parte, que eu explique novamente? Tá tudo bem? Ok, alguma dúvida? Tudo bem, tudo certo? Tranquilo, Alisson? Perfeito. Então vamos lá para a próxima fase agora, que seria mesmo a interação que o sistema vai ter com os fornecedores, que seria ali agora a parte que a licitação sim, vai começar a trazer nomes de fornecedores. Tá? Bom, a gente viu aqui que nessa telinha aqui a gente faz o controle das fases atribuídas à licitação, só que eu ainda não cheguei no momento de cadastrar os meus fornecedores da qual eu preciso para poder fazer aqui a compra do que eu estou precisando, que no caso seriam esses itens aqui, tá? Que eu atribuí aqui a minha licitação. Para poder fazer isso, tá? Eu tenho que acessar aqui a primeira opção de opções, propostas. Tá? As propostas são onde eu lanço aqui os valores que eu obtive com os meus fornecedores.
Vamos supor que eu fui lá, solicitei para os meus fornecedores que me enviassem as cotações deles, que me enviassem as propostas deles, e eles me enviaram essas cotações nesse modelo. Tá? Me enviou lá tudo que eu solicitei, os valores dos meus itens. Lembrando que os valores dos itens são os itens que a gente inseriu aqui, tá? Na nossa licitação. Então vamos lá começar a lançar essas propostas, que seriam essas propostas dos fornecedores. Um pouco eu quero solicitar do fornecedor. Tô sem fone. Pega aqui a Ana Paula. Esse aqui seria o nome do meu fornecedor e eu vou incluir aqui a proposta dele. Tá? Que ele está fazendo por valor unitário. Tá, 25 cada um. Tá, exporta essa fornecedor. Tá. Aqui seria 5. Adicionado, prontinho. A primeira proposta foi solicitada certinho aqui. Eu tenho os dados desse meu registro inserido. Posso partir para minha segunda proposta. Vamos supor que eu pego um outro fornecedor. E ele tem outros valores para esses itens. Vamos supor que aqui vai ser 18,5. Esse aqui vai ser 78. Adicionei, ele já adiciona a segunda proposta, tá? A segunda cotação. Vou colocar mais uma. Aqui. Saiu. Deixa eu colocar aqui. Aqui vai ser adicionado. Perfeito. Aqui eu adiciono todas as minhas propostas de todos os meus fornecedores que eu solicitei, tá? Nesse campo aqui e eu salvo todas. Então, uma vez que eu inseri tudo certinho aqui, todos os valores, todos os meus fornecedores, salvei tudo certinho, eu já posso partir para dotação de cotação, de proposta. Não, perdão, de avaliar a melhor cotação, tá? Que seria de avaliar essa melhor proposta. Bom, inserir os meus fornecedores para os meus dois itens, já posso gerar minha melhor cotação. Aí ele vai perguntar se eu desejo realmente fazer essa apuração para ver quem é esse meu vencedor. Eu vou informar que sim. E ele já atribuiu aqui o meu vencedor. Tá? No caso aqui ele atribuiu um vencedor para um item e o segundo vencedor para outro item. Tá, mas por exemplo, salvei aqui. Tá, é porque tem os detalhes desses meus fornecedores, mas vamos supor aqui que o Alex, aqui a Ana Paula, aqui mesmo tendo a melhor proposta aqui, o menor valor aqui para o meu primeiro item, eu vou optar pelo meu segundo. Vamos supor que a Ana Paula não podia participar da cotação porque ela tinha ali alguma penalização e ela acabou sendo excluída. Então eu posso atribuir o vencedor por meio dessa telinha direta aqui, que fica aqui no cantinho, tá em detalhar.
Eu venho aqui e atribuo o vencedor. Vamos lá que não, que o vencedor aqui para a segunda vai ser o Alex. Eu quero atribuir para ele. Posso informar? Atribuir, perfeito. Ele ajustou para mim o meu fornecedor. Pronto, agora a minha licitação já está em processo de encerramento. Agora que eu já atribuí quem é o meu vencedor, atribuí quem vai ser essa pessoa que eu vou convocar, tá? Para fazer a aquisição desses itens. Então é isso. Agora, uma vez que eu já posso fazer a convocação do meu fornecedor. Aí aqui na tela de convocações eu venho, clico em novo e informo aqui os dados desse meu fornecedor que eu estou convocando. Justificativa. Só vou... Pronto, seleciono os meus dois. Vencedor. Ah, você não está me deixando aqui selecionar o meu fornecedor para cotação, para convocação. Enfim, mas é por essa tela aqui que eu faço a convocação, tá? Eu consigo salvar aqui para encaminhar o e-mail, algo do tipo, para esse meu fornecedor. Tá? Que é porque realmente o sistema está com problema e não está me deixando selecionar a opção. Enfim, mas é basicamente isso. Uma vez que eu tenho gerado aqui a minha licitação, fiz o acompanhamento das minhas fases, inseri tudo direitinho ali, já posso trabalhar com o encerramento da minha licitação, que seria aqui na convocação. Tá? Ali atribuí o meu vencedor, mexi no... Editei aqui o meu fornecedor por conta de uma situação alheia. Tá, então aqui eu tenho esse controle geral das minhas licitações. É por aqui que eu vou fazer esse controle, esse acompanhamento, tá? Depende... Tá. E é isso, tá? Uma vez que eu tenho definido aqui a minha melhor cotação, selecionei aqui os meus fornecedores, os meus ganhadores. O próximo passo seria a geração ali da ordem de compras, que é o que vai ali encerrar essa licitação informando que já foi definido o que é o vencedor, já foi definido os valores, tudo certinho, eu já posso emitir a ordem de compras para fazer a aquisição desses itens, para fazer a aquisição dos itens que eu estou licitando aqui na minha licitação. Tá? Além disso, algumas telinhas aqui, algumas opções extras que a gente tem aqui dentro do cadastro da licitação. São aqui alguns atalhos, tá? Como, por exemplo, novo responsável e nova pessoa, tá? Para evitar que eu tenha que sair dessa tela, acessar uma outra tela para poder cadastrar um novo responsável, eu posso simplesmente vir aqui em ações, novo responsável e cadastrar ele aqui nessa janelinha flutuante que aparece. Eu não preciso nem sair dessa minha tela de cadastro da licitação. Posterior a esses atalhos aqui, a gente vai ter também a parte do espaço de anexar arquivos, tá? Esse anexar arquivos aqui é onde eu posso incluir todos os documentos pertinentes aqui à minha licitação. Tá? Eu posso clicar em adicionar arquivo e adicionar ali todos os documentos em que eu julgar que seja pertinente, que esteja aqui dentro desse campo.
Tá? Inclusive, eu tenho até o campo para a inclusão do edital da licitação também. Aí eu posso inserir ele aqui. E ele vou ter aqui o meu edital. Vou pegar aqui, prontinho, ele já incluiu aqui automaticamente. Tá dentro do desse meu campo aqui de inserir o edital da minha licitação. Bom, voltando aqui para a reserva de solicitação orçamentária, que seria ali uma solicitação feita para a contabilidade para poupar algum recurso, para segurar um recurso que seria pertinente a essa licitação. Tá? Essa solicitação eu posso fazer aqui por meio da própria tela do cadastro do processo, reserva orçamentária. Que eu iria informar para a contabilidade o que eu tenho. Se eu tenho aqui um empenho, se é um pré-empenho. Se fosse um pré-empenho, se eu não tivesse ali meu favorecido definido, eu poderia solicitar um pré-empenho. Mas como eu já tenho o meu vencedor definido, eu vou solicitar um empenho. Informo ali a conta contábil. Vou pegar isso aqui. Quem que é o favorecido desse pagamento que eu estou fazendo? No caso, como o nosso vencedor é o Alex, ele vai ser o favorecido. Aí, a data dessa minha solicitação orçamentária seria a data de hoje. E o valor. Vamos supor que eu preciso de 1.000 a atender essa licitação. Aqui eu posso inserir um histórico e uma justificativa que vão ser encaminhados para a contabilidade para eles poderem fazer essa avaliação, já que são eles que vão cadastrar aqui os empenhos e os empenhos e pré-empenhos solicitados. Tá, tem que informar o centro de custo também. Só pronto. Deixa eu... Aqui é a minha modalidade, eu acabei de esquecer de preencher. Concorrência. Histórico justificativo, ok, preenchi. Alex data, concorrente, ok. Ok. Eu não vou conseguir incluir aqui essa solicitação de reserva orçamentária porque o sistema está com um probleminha que não está me deixando incluir. Tá, enfim, mais uma vez que é solicitado uma reserva orçamentária, a contabilidade vai receber um alerta lá informando que tem um pedido do licitações.net solicitando ali a reserva orçamentária de R$1.000 para conta específica, com favorecido específico. Então a contabilidade vai lá, vai gerar esse empenho solicitado. E quando a gente voltar aqui de novo na nossa tela de solicitação orçamentária, ele vai informar lá para a gente que a solicitação que a gente fez foi atendida e que agora se encontra
vinculado a licitação com esse empenho, tá? Que é realmente porque eu não consegui fazer essa vinculação, então não aparece. Mas ele fica aqui disponível na parte de consulta de vínculos. Tá? Que se ele, de fato, ele cadastrou um empenho ali propriamente para realização dessa licitação. Após isso, eu tenho alguns outros relatórios para emissão, que seria um relatório só com as fases. Ele traz as fases aqui que eu tenho para essa minha licitação, de forma que os prazos, está tudo ok. Eu tenho aqui a composição dos meus valores, referente aos valores de cada item. E a partir daqui eu já posso começar a trabalhar com a geração da minha ordem de compras. Tá? Porque eu passei por todo o ciclo. Eu fiz ali, eu cadastrei a minha licitação, eu fiz o acompanhamento das minhas fases, eu solicitei ali as minhas propostas aos meus fornecedores, lancei as minhas propostas no sistema, ali avaliei qual que seria a melhor proposta para mim e solicitei a contabilidade ali, o orçamento para conseguir dar andamento nesse processo de compras. Tá? Então, veja agora que eu tenho todas as informações que me faltavam, que seriam as propostas, que seriam ali a minha melhor cotação, que seria o meu vencedor, agora eu já posso começar a dar andamento à solicitação de compra mesmo, que seria ali a emissão da ordem de compras, tá? Eu poderia vir aqui e gerar uma ordem de compra a partir disso. Tá? Clique em gerar ordem de compra, o sistema vai me abrir a telinha para gerar as ordens de compra. Ele informa aqui que foi gerado, tá? Ele gera automaticamente, ele gerou a ordem de compras número 0025, na data aqui, dia 19/4. Se eu clicar aqui em editar, ele abre para mim já direto a tela da minha ordem de compras. Deixa eu só dar uma carregadinha. Eu fiquei com erro aqui. E pronto, abriu. Essa aqui já é a ordem de compras que foi cadastrada lá. Ela foi vinculada à licitação número 004 de 2021, porque a gente gerou a ordem de compra a partir dela. Então, eu criei um vínculo com essa licitação. Tá? A mesma coisa seria aqui com a parte do contrato e do processo de compra. Se a gente estivesse trabalhando com compras e contratos, a gente conseguiria ver ali qual é o contrato a quem pertence essa ordem de compra. E se tem algum processo de compras cadastrado para isso, sim ou não. Tá? Mas aqui, enfim, eu tenho aqui as informações da minha ordem de compra. Eu já posso pegar aqui os meus itens. Que foram emitidos. Tá, 78, isso. Tá, que agora são os itens que eu solicitei na minha licitação. Eu já estou solicitando aqui a entrega deles por meio da ordem de compra, já dos seus valores integrais. Tá, não necessariamente, eu preciso fazer os valores integrais, mas eu vou deixar aqui só para exemplo, mas não necessariamente é necessário. Posso receber esses itens aqui, eu posso solicitar esses itens aqui de forma fracionada, tá? Por exemplo, se eu quisesse receber aqui só o itens 106 ou só item 583, eu poderia, tá? Bom, preenchido aqui a minha ordem de compras, eu posso que eu tenho os dados do local de entrega, eu tenho que inserir um local de entrega. Aqui a modalidade de compra, eu tenho que informar qual que é a modalidade. Deixa eu ver se... Tá, vou deixar carta convite. A natureza da minha compra, tá? Que seria um campo preenchido ali por meio do que dentro do próprio compras e contratos mesmo. Tá? Que informa a natureza da minha compra e o número do meu processo. Pronto, terminei tudo, já posso emitir a minha ordem de compras. Então vou salvar.
que a minha ordem de compras a partir de agora já está pronta para ser encaminhada para os fornecedores atenderem. Tá? Se eu quiser, eu posso mandar um e-mail ao solicitante também, que foi a pessoa ali que fez aquela primeira solicitação, informando sobre a necessidade de fazer uma licitação, etc. Eu posso informar o solicitante, alguém responsável de que o andamento da licitação já tá ocorrendo tudo certo, tá indo tudo bem, eu posso mandar esse e-mail para isso. E para informar esse solicitante que a solicitação dele está sendo atendida. Tá? Quanto às notas fiscais, eu posso inserir aqui, nesse campo aqui, todas as notas fiscais referentes aqui à minha ordem de compra que eu tenho tratado, ou referente ali ao meu processo de compras. Tá? Eu posso ter aqui cadastrado sobre as minhas notas fiscais, onde eu vou cadastrar tudo. E a parte do pagamento. Tá? O pagamento aqui que seria a parte onde os valores de desembolso dessa compra viessem de fato a sair do bolso ali a partir do momento da realização dessa licitação. Tá? Que foi licitado, tudo certinho, definidos os meus vencedores, eu posso agora fazer o pagamento. Tá? Que seria o pagamento dessa minha ordem de compras, que é o que eu estou solicitando que seja entregado. Tá? Vamos supor que eu venha cadastrar esse pagamento aqui, que tem, inclusive, essa tela de pagamentos tem integração com os pagamentos gerados no Syscont.net, tá bom? Então, por exemplo, quando eu clico em novo, vou aqui parcela, a data prevista de pagamento, tá? Que pode ser a data até quando eu posso pagar, ou até onde eu pretendo pagar, tá? Aí que seria o valor da minha parcela. Deixa eu ir aqui somando. Vai dar 800, botar 1.000. Parcela 900. Vamos ver que eu vou pagar uma de 900 e o restante monto na segunda vez. Tá, a minha conta contábil. Se eu já tivesse vinculado aqui o empenho a essa minha ordem de compras, esse meu processo de compras, já teria tudo certinho, já poderia dar andamento. Tá, conta contábil. Tá, como eu não tenho nada vinculado, eu vou ter que preencher manualmente. Nossa, se aqui fosse a conta, ele já traria que o empenho foi criado para pagamento dessa ordem de compras, mas realmente não tem. Vou deixar em branco. O histórico aqui eu posso informar, algo que eu deseje. Pronto, foi salvo. Ele cadastrou a minha primeira parcela. Tá, pronto, ele já traz aqui essa minha primeira parcela. Que ele fala aqui qual que é o número da parcela, qual que é a data de previsão e qual que é o valor previsto. Tá. Bom, vamos supor que agora o responsável por gerar esses pagamentos precisaria atestar esses pagamentos antes de mandar. Então, se eu clicar aqui em atexto, nesse cantinho direito da tela, o sistema vai me abrir uma janela para configurar o atexto que vai ser utilizado, tá? Para essa parcela. Tá? O que informa as informações, eu vou colocar aqui. Tá. Aí a data do atexto em que eu falar, foi hoje que eu fiz o atexto, informa que se eu tenho alguma observação a inserir nesse atexto, caso não, eu posso simplesmente usar a configuração padrão do atexto que eu tenho configurado em ferramentas configurações, ou posso preencher esse atexto manualmente. Tá, eu vou deixar aqui para utilizar a configuração padrão e gerar aqui esse novo texto. Aqui seria e prontinho, cliquei aqui em salvar, ele salvou aqui a minha parcela cadastrada.
Pronto. E uma vez que agora que eu salvei, eu posso fazer aqui a impressão dessa minha assinatura. Tá, aqui eu posso imprimir esse meu atexto. Aqui vai ter aqui os dados do meu atexto, conforme eu configurar. Então, o atexto foi cadastrado. Tá, prontinho, tá aqui assinado e já pronto para imprimir. Caso seja necessário incluir também um anexo, se for o caso, eu preciso incluir aqui a relação dos pagamentos que eu fiz antes para avaliação da contabilidade, ou não, precisa entregar a nota fiscal, precisa mandar a nota fiscal junto com essa parcela. Eu posso vir nesse campo de anexos aqui e anexar esses arquivos pertinentes que precisam estar aqui presentes. Eu posso excluir também, se eu quiser, mas é basicamente isso, para isso serve essa tela de anexos. É para me incluir esse anexo ali, para conseguir, para que a pessoa ali responsável pela contabilidade, quando for fazer esse pagamento, possa visualizar as informações que ela precisa. Isso aqui. Aqui o valor total seria 9.5. Tá. Cadastrar os meus pagamentos. Realizado a texto, eu posso agora encaminhar esse pagamento para a contabilidade fazer o pagamento. Tá? Para a contabilidade lançar no sistema os valores de pagamento dessa despesa aqui, dessa parcela que eu tenho cadastrada. Basta eu selecionar a parcela, enviar para o Sisconte. Tá. Aí o status agora do meu pagamento vai mudar. Tá? Onde eu tinha aqui enviada, onde eu tinha aqui situação pendente de envio, agora eu tenho uma parcela enviada, ele mostra aqui a que eu enviei e qual foi a data que eu enviei. Aqui, enviar para o Sisconte. Pronto, já foi encaminhada. Lá na contabilidade, o pessoal vai receber um alerta informando que, olha, tem um pagamento pendente de ser autorizado, um pagamento pendente de ser realizado, na tela de pagamentos gerais, com esses pagamentos aqui que vêm de outros módulos. Então, o pessoal da contabilidade simplesmente teria que entrar lá para fazer o pagamento direto, tá? Uma vez que eu tenho esse pagamento direto, ele fica aqui dentro do Sisconte. Uma vez que eu acato esse pagamento, que são os dados do pagamento que eu acabei de mandar, essa situação aqui da minha parcela vai mudando. Onde está enviado vai passar a estar pago e vai constar aqui a data do pagamento para controle, tá? Mas aí, uma vez que é feito o pagamento lá, perfeito. Eu já tenho a minha ordem de compras paga, só basta agora aguardar a entrega da minha solicitação ao que eu solicitei ao fornecedor, tá? Mas é basicamente isso. Tudo bem aqui até então nas ordens de compra? A gente saiu ali um pouquinho do cadastro da licitação ali, que a nossa licitação foi encerrada, e já passou para ali para o cadastro da ordem de compras. Tudo ok até então, referente à ordem de compras? Alguém tem alguma dúvida? Tem algum ponto que queira esclarecer? Ou tá tudo ok? Tudo certo? Tá. Eu vou entender que tá tudo ok e vou continuar aqui então, tá? Bom, já que agora a gente já fez o cadastro da licitação, a gente já foi, ele passou pelas fases, a gente controlou as fases, a gente gerou a ordem de compras depois que ele definiu o nosso fornecedor.
Realmente, Maria, realmente, só na prática mesmo vocês vão ter essa maior questionamento, essas dúvidas vão surgir mais na prática. Está corretíssima. Sim, perfeito. Tá, o importante mesmo é só entender aqui o que cada opçãozinha dessa aqui faz, tá? E qual que é o fluxo que eu tenho aqui dentro do sistema. Tá? Que primeiro eu configuro tudo direitinho para conseguir cadastrar as minhas licitações. E que as minhas licitações eu tenho um trâmitezinho ali dentro que talvez vocês podem utilizar, que seria ali o lançamento dos meus itens, fazer ali o levantamento das propostas dos fornecedores, uma vez que eu tenho essa minha licitação feita. Depois que eu faço esse levantamento das propostas, eu vou definir quem que é o meu vencedor, tá? Que eu faço isso dentro da própria licitação, ele vai me deixar fazer isso. Definir quem que é o meu fornecedor, eu posso ali, se eu tiver uma integração com a contabilidade, eu posso entrar ali em contato com a contabilidade e solicitar ali uma reserva orçamentária, se for o caso, ou não, tá? Eu não posso não ter nenhum contato com a contabilidade, posso simplesmente ali querer controlar as minhas fases da minha licitação, tá? Controlando tudo direitinho para encaminhar para pagamento, gerar as parcelas ali, gerar a ordem de compras, que vai solicitar o pagamento dessa ordem de compras, tá? Bom, mas o importante é só se atentar mesmo a o que que é, tá? Eu preciso só que vocês saibam no que sabendo o que que é cada opção dessa aqui, porque as dúvidas mesmo vêm no dia a dia. Quando for realmente colocar para fazer, preciso cadastrar a licitação, a modalidade da minha licitação é tal, mas onde é que eu cadastro essa minha modalidade? Aí sim, aí que vão surgir as dúvidas no dia a dia mesmo, tá? Mas realmente é um pouquinho massivo essa quantidade de informações que vem nesse primeiro contato com o sistema. Tá? Mas acredito que você, com a prática, vocês vão conseguir pegar, vão ter dúvidas também. Quando tiverem dúvidas, pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente vai acompanhar vocês, tá? Sem nenhum problema. Bom, então já que a gente viu aqui basicamente todo o cadastro das nossas licitações, da nossa ordem de compra, a nossa ordem de serviço aqui, que seria exatamente idêntica à ordem de compra, a única diferença é que se tratariam de licitações da qual os itens vinculados aqui seriam itens de serviço, não itens de compras. Perfeito, pode ligar sim, tá? Ah, tá. Como eu estava dizendo, a ordem de serviço aqui ela é idêntica à ordem de compra, só muda que ela vai ser cadastrada quando os itens que eu tiver aqui na minha licitação forem itens de serviço, não itens de compras, como é o caso. Tá? Todos esses itens aqui são itens de almoxarifado, então a gente gera ordem de compra. Se fosse aqui itens de serviço, fossem serviços aqui registrados, vinculados às licitações, a gente estaria registrando de ordem de serviços. Tá? Mas as duas configurações são basicamente iguais. Tanto isso quanto a integração com pagamentos também, de mandar o pagamento para a contabilidade poder fazer esse pagamento e o sistema informado lá de cá que essa parcela foi paga pelo financeiro. Tá? Bom, sobre licitações, tá? O fluxo é esse, tá? Que a gente fez. A gente passa aqui pelo cadastro das licitações, informa quais são ali todas elas, preenche todos os campos necessários, gera ordem de compra, se for o caso, tá? Se for o caso do conselho trabalhar direto com compras, ele pode cadastrar só a licitação aqui no licitações.net e dar andamento no pagamento lá no compras e contratos, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso. Então, o importante mesmo é só entender aqui o fluxo. Uma vez que a gente já cadastrou as licitações, fez todo o andamento das licitações, gerou ali a ordem de compra, de ordem de serviço, perfeito. Aí é aqui que encerra o fluxo do nosso cadastro de licitação. Tá? Se eu quiser voltar a localizar minha licitação, preciso só localizar o filtro, tá? E buscar aqui. Deixa eu ver qual foi a licitação que a gente gerou. Pronto, aqui é a licitação que a gente gerou, essa 004. Tá aí prontinho, a gente tem todas as informações aqui referente à nossa licitação. Lembrando que essas informações do licitações.net pode ficar disponível também no portal, tá? Se vocês utilizarem o portal Transparência aqui também, essas informações podem ser exportadas para lá, tá? De uma forma bem simples. Até que sejam referente a essas licitações que a gente tem. Tá? E o que sobra após cadastro, fazer todo esse cadastro das licitações, gerar as ordens de compras, finalizar a licitação propriamente dita, tá? Controlar as fases aqui. Depois que a gente termina tudo isso, o que sobra são os nossos relatórios, tá? Que são ali um conjunto de relatórios que talvez possa ajudar ali
a localizar uma informação específica, talvez um controle ali das nossas licitações. Eu tenho aqui um relatório de licitações, em que eu posso buscar as licitações que eu tenho até então. Ele vai trazer tudo direitinho, qual que é a licitação, quando teve início, fase atual, tá? Modalidade, tipo, solicitante. Tá? A gente tem todas essas informações disponíveis aqui nessa basinha de relatório. Tá? Licitações por modalidade, se eu quiser controlar isso por modalidade, fases das licitações. Se eu quiser emitir aqui um relatório apontando todas as fases que eu tenho cadastradas no sistema, ele vai trazer para mim. Aqui referente à modalidade de concorrência, eu tenho 3 fases. Referente aqui à outra modalidade de concorrência, eu tenho já 5 fases. Tá? E assim por diante. Tá? Relação de documentos também é. Eita, pera, aí deu erro. Enfim, mas o que diz respeito realmente ao cadastro aqui das licitações é basicamente isso, gente. Não tem muito segredo quanto a isso, tá? Alguém tem algum ponto que gostaria de rever? Alguma dúvida? Tudo ok? Como é que estamos? Porque agora realmente o que tinha em relação ao módulo em si propriamente dito era isso, tá? Era esse fluxozinho que eu tinha que passar para vocês de como é que funciona aqui o cadastro, onde é que a gente informa ali as comissões, as fases, para que serve cada uma delas, tá? Onde a gente faz esse controle ali das nossas licitações em aberto. Tá? A gente pode estar vinculando isso a licitações, a ordens de compras, ordens de serviços, mas é basicamente isso, tá? Perfeito, Alisson. Realmente as dúvidas vão surgirem quando vocês começarem a utilizar o sistema, tá? É isso, perfeito, tá? Mas quanto ao menu aqui, todo mundo conseguiu entender o que é cada um? Licitações, a gente acompanha aqui os cadastros referentes às licitações, ordens de compras, tudo ok, né? Bom, sim, perfeito. Deixa eu ver se todos estão aqui. Bom, então a gente vai encerrar por aqui, tá? Temos um total de 24 alunos, então 24 participantes que estão presentes agora na reunião. Tá, eu só vou pedir que antes da gente encerrar, que vocês possam estar preenchendo um formulário que a gente gerou para estar fazendo uma pequena avaliação do treinamento em si. Perfeito, isso mesmo, Edinho. Tá, eu só vou pedir que vocês respondam um questionário que eu vou estar encaminhando para vocês, tá? Eu vou encaminhar agora no chat. Só um minutinho, eu peço que vocês preencham ele pra gente, só para... deixa eu localizar ele aqui um segundo. Só para avaliação do treinamento, tá? Isso, exatamente, esse mesmo que está no e-mail que vocês receberam. Isso, no e-mail que vocês receberam, tá? Tem 2 outros links que são de 2 avaliações, tá? São avaliações bem simples, que são referentes ao treinamento, tá? Eu ia pedir para que vocês pudessem respondê-los, e assim que vocês responderem, pode ir saindo da reunião, tá bom? Se vocês quiserem responder depois também, sem nenhum problema. Tá, perfeito. Eu vou encaminhar o link aqui no chat, tá? Para vocês terem acesso. Tá, já vou passar para vocês. Seria esse primeiro. Dá para clicar? Tá. Esse segundo. São 2 avaliações, tá? São bem simples. Tá, eu vou parar a gravação por aqui. Bom, quanto ao módulo era isso, tá? A gente viu aqui, passou por todas as telinhas aqui, por todos os menus, e realmente as dúvidas vão surgirem conforme vocês forem utilizando o sistema, tá? Mas em qualquer momento que vocês estiverem utilizando e sobrar alguma dúvida ou algo do tipo, é só entrar em contato com a gente, que a gente fala com vocês, a gente explica, a gente acompanha no cadastro, tá? Sem problema nenhum, tá bom, gente? O importante é que vocês consigam aproveitar 100% do que o módulo pode oferecer dentro da rotina de cada um. Tá? Eu vou parar a gravação aqui, que vai ser disponibilizada para vocês mais tarde.
tá? E peço que assim que terminarem de responder os questionários, vocês podem ficar à vontade para sair, tá? No mais, vou continuar aqui para caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar alguma coisa. No mais, estão liberados, tá bom?